quero compartilhar com vocês um testemunho que recebi recentemente, que esta pessoa recebeu, guiando de Deus, através de um sonho, de descobrir que os Atsuzi, eles não são reais, eles não existem. O nome dele é Felipe Fernandes Lipe. E ele me escreveu: Irmã Vivian, Deus a abençoe. Meu nome é Felipe Fernandes, e sou do Brasil. E eu preciso te contar um testemunho sobre isso. Cerca de alguns meses atrás, eu sonhei onde eu estava em uma igreja, no Japão, e uma mulher se apresentou a mim e disse: eu sou a filha do pastor Kenzo Atsuzi. E como tive esse sonho, comecei a perguntar e pesquisar sobre Kenzo, e não encontrei nada sobre ele. Bem, sobre o meu sonho, eu acho que foi inspirado para Deus, porque para este sonho, eu comecei a pesquisar sobre a família Atsuzi. Deus te abençoe. A família Atsuzi não exista. E eu respondi a ele: Amém. Deus os abençoe, por fazer sua devida diligência, e obedecer à Bíblia, para testar tudo, como dizem 1 Tessalonicenses. Quando você fez isso, o Espírito Santo o levou à verdade, de que eles não existem. Que você sonhou, que Kenzo tinha uma filha, estava fazendo você prestar atenção, mostrando uma filha, que não estava lá, para fazer você questionar, e descobrir que toda a família também não existe, assim como a filha que você viu em seu sonho. Deus deu-te este simbolismo, para que visses que, tal como aquela filha, Deus mostrou-te e não existia na história, assim como toda a família não existia. Agora estou realmente feliz por ter recebido este testemunho de Felipe, porque estou feliz por ver que quando lhe foi dado um sonho, que tem simbolismo do Senhor, e o Senhor estava dando uma mensagem a Felipe, colocando que Felipe sabia que não existia nos testemunhos que estavam lá na internet, uma filha. Nenhum dos testemunhos tem uma filha. E isso na verdade, era simbólico. O Senhor estava fazendo ele ver algo que não existia. E era um simbolismo, dizendo que algo não existe, para que ele prestasse atenção. Ele não lhe deu apenas um sonho comum. Ao ter essa filha lá dentro, foi um alerta para Felipe, que havia algo ali, pessoas que não existiam. E isso fez Felipe procurar, tentar ver provavelmente, se havia uma filha, e ele foi dado um pensamento perspicaz. Mas em vez disso, o que era, ele foi levado a descobrir que não só não havia uma filha, mas também não havia nenhum Atsuzi em tudo. Que eles não existem, qualquer coisa. Portanto, louvo a Deus, por ter recebido este testemunho, e por ter ouvido, como ele havia libertado Felipe, deste engano. Ele me disse que esses testemunhos até o tinham invulgarmente, e desnecessariamente, paranoico sobre as coisas que ele fez, porque, como eu disse, esses testemunhos, neles contêm mentiras. E algumas das mentiras estão fazendo coisas picarem, que não são pecados. Agora louvo a Deus por este testemunho do irmão Felipe. Agora, porque há evidências esmagadoras de que esses testemunhos sobre Kenzo Atsuzi, os testemunhos da série Kenzo Atsuzi são fábulas. Vou discutir qualquer tipo de testemunho que alguém compartilha comigo, onde eles têm um relato que eles receberam de que esses testemunhos não são verdadeiros, e como eles descobriram isso em suas vidas, e o impacto que ele teve.
para Felipe. Ele, descobrindo isso, o levou a ser libertado de uma paranoia anormal que ele estava tendo como resultado desses falsos testemunhos, que eles próprios contêm coisas que não são verdadeiras, que são heresias. Porque esses testemunhos foram provados, que não são de Deus, que eles estão cheios de heresias, eles têm mentiras, eles têm contradições, tem sido pesquisado, ainda mais minuciosamente, do que eu mesmo fiz, porque minha pesquisa foi inicial. Mesmo em minha pesquisa inicial, eu descobri que havia heresias, havia várias heresias, e eu dei exemplos dessas, no meu primeiro vídeo, exposto sobre os Atsusis. No entanto, o pastor Luiz Guerreiro entrou em grande estudo sobre eles, e descobriu múltiplas heresias, múltiplas mentiras, e documentou-as, e disponibilizou-a no seu canal para baixar gratuitamente, para que todos possam ver, por si mesmos, as heresias exatamente onde estão, as mentiras, o exame bíblico que revela-as. Alguns são tão evidentes, que você nem precisa ver as escrituras, mas ele fez isso. Então, o caso está encerrado. Não é uma questão de opinião, a menos que você queira, você mesmo, ser um herege e rejeitar a palavra de Deus. Quando a Bíblia prova coisas, e você examina contra as escrituras, e há heresias, esse é o assunto final. Então, por causa disso, qualquer coisa que ajude a reforçar isso, pessoas que têm testemunhos que publicaram, que mostram que estes não são reais, eu disse que vou cobrir, quero falar sobre, e estou feliz por ter este do Felipe. E, por outro lado, qualquer um que queira contrariar isso, com testemunhos para apoiar isso, eu não dou um dedo, para obras de escuridão, para falsos frutos do diabo, porque foi provado que estes não são de Deus. Então, qualquer um que venha dizer que teve uma visão, ou sonho, mostrando que são de Deus, bem, eles podem ter recebido uma visão genuinamente, e eles podem ter realmente recebido um sonho, mas a fonte, por causa da extensa pesquisa bíblica, mostrando que eles têm heresias e mentiras, a fonte então, não é de Deus, eles tinham um mensageiro enganador. Como sabemos, o diabo disfarça-se de anjo da luz. Ele também tem trabalhadores, que fazem isso, e a Bíblia nos diz isso. E que também, há falsos Jesuses, a Bíblia diz isso. Então, sim, as pessoas podem ter tido essas positivas, mas porque isso tem sido inequivocamente, porque você não discute com as Escrituras, a menos que você mesmo seja um herege. Se você não aceitar as verdades bíblicas, você não é um cristão para começar, então, porque está provado, eu não tenho contra-testemunhos, porque essas pessoas são enganadas. Eles foram enganados por espíritos enganadores, por anjos de luz enganadores, por um Jesus enganador. Como a Bíblia adverte que haverá falsos Jesuses. Essas visões que eles tiveram, eles podem ter obtido, os sonhos que podem ter obtido, eles receberam aqueles cuja fonte eram falsas,